Mas o Lula é um comunicador nato. O Lula botou o Bonner e a Renata no bolso no Jornal Nacional, e inclusive sem falar sobre vários temas importantes. Então, eu acho que esse negócio de ficar brifando o Lula isso. é muito complicado, entendeu? Vacilar. E eu vou dizer isso com autoridade. Sabe por quê, Guga? Um bastidor que eu vou revelar aqui. Toda vez que eu entrava no Morning lá, por exemplo, eu ia pro programa, tava tudo de boa. Aí o Vini me passava a pauta. Às vezes ele me brifava, ó, Carlito. Hoje você pode falar, por exemplo, eu entrei no dia no Morning, no outro dia quem morreu. Você lembra, Guga Noblar? Quem morreu no outro dia? O Olavo de Carvalho. No outro dia. Eu entrei no dia, no outro dia o Olavo morreu. Aí o Vini, eu não tenho nada contra o Vini, inclusive quero agradecer a ele por ter sido sempre bacana comigo, mas às vezes ele falava, ó, Carlito, hoje você pode ficar mais solto, ó, Carlito, hoje você não precisa parar para deixar a pessoa falar, você pode interromper. E aí tinha dia que eu não sabia se era para eu falar, se era para eu interromper, se era para eu continuar. Tinha dia que era meio assim, o que é que eu faço agora? Eu interrompo, eles vão deixar eu falar. Então, assim, tem hora que é melhor você deixar sem brifar mesmo, que a coisa vai fluindo aí de forma natural, né? Eu acho que no caso do Lula, estão brifando demais o Lula, estão muito preocupados. O Lula, gente, ele entendeu que os tempos mudaram. Eu não posso dizer aqui, mas o Pedro Zambarda sabe, Guga. No dia do almoço que eu tive com o Lula em São Paulo, o Lula falou sobre um monte de coisa da internet que ele acompanha e que ele acha que está errado e que a gente que trabalha com a internet também sabe que está errado. Aí eu parei, eu até falei com o Pedro, eu falei, poxa, Pedro, eu fiquei surpreso, porque o Lula me falou sobre vários canais do YouTube que ele acompanha e ele fez algumas críticas que a gente faz também. Então ele sabe como se comunicar, como se portar, como falar. Só que eu acho que ele estão brifando demais o Lula. Aí depois vem a público e fala assim, não, a gente orientou que o Lula não revidasse o Bolsonaro, mas a gente reconhece que foi um erro. Certo, aí vocês querem então que o Lula entenda que não responder a pergunta do Bolsonaro seria responder uma provocação do Bolsonaro. Ele ficou confuso. Não, foi um super erro isso aí. Na hora que aconteceu, eu tuitei de imediato, né? Ele devia ter ido pro pau, ele devia ter falado das tretas do Bolsonaro, de milícia, de imóvel. Eu até citei umas coisas assim, no minuto que aconteceu, eu já reclamei também disso, porque para mim, na hora, foi um óbvio erro. Um erro que é claro que aquele eleitor, nem Lula e nem Bolsonaro, que quer que o Lula entre nesse assunto da corrupção, que era um assunto que o PT não encarava e passou a encarar no Jornal Nacional, de uma maneira que consegue atrair esse eleitor de centro, eles queriam ver isso de novo, velho. Eles não queriam ver um Lula acuado tentando desviar o assunto como se estivesse com medo de entrar nisso. Eles queriam ver um Lula que se sente seguro em falar disso como se sentiu no JN. E ali ele passou total insegurança ao mudar de assunto. Claro que ele tinha sido orientado, de fato, a não cair na provocação de tentar rebaixar o debate para esse tipo de bate-boca, mas ali o Bolsonaro foi muito incisivo. Mas ele foi foda no final, viu, Guga? Quando ele disse que deu uma canetada só, ali o Bolsonaro foi dormir com o cu trancado, como a gente fala aqui no Nordeste. Trancou o fiofó assim que não passava nada. E ele deu uma porrada no Ciro depois também. A porrada no Ciro e o que ele falou ali no final, ele devia ter usado tudo isso junto ali para o Bolsonaro no primeiro momento. Ele tinha o que falar, ele sabe o que falar. E eu acho que o que fez ele não falar foi exatamente a orientação. A orientação foi o que confundiu a cabeça dele. Ele pensou, aí ele falou, vou seguir a orientação, aí cagou tudo lendo aquela merda para seguir a orientação daquele papel com os feitos dele e ficou aquela resposta que foi o pior momento dele no debate, sem dúvida. E ele tinha como explorar isso, ele tem como bater no peito e falar, amigo, eu não sou condenado, eu fiquei preso, eu cumpri o que a democracia preza, mesmo sabendo que eu era um cara que nem devia estar sendo preso, eu aceitei, agora eu estou livre, porque a justiça reconheceu que eu sou uma pessoa que não tem condenação, que a condenação foi uma condenação ilegal, de um juiz suspeito, e você sim é uma pessoa suspeita que tem que tem muito a explicar. Você tem um orçamento secreto, você tem a Covaxin, você tem a milícia, você tem a rachadinha, você tem o funcionário fantasma, você tem o aparelhamento de todas as instituições. Aí ele vai jogando, entendeu? Aí ele vai... Porra, o Lula tinha como fazer isso, ele não fez. Muito provavelmente que ele engasgou ali por conta realmente dessa orientação. Essa orientação foi o que acabou sendo o momento fraco do Lula, o momento mais fraco do Lula. Mas, enfim, Bolsonaro não tem muito tempo para reagir.
Essas pesquisas estão mostrando que ele vai rodar mesmo no segundo turno, mas se o Bolsonaro vencer essa eleição, vai ser um case, vai ser um dos cases mais excepcionais do marketing Não, político aí de eu vou todos os acreditar que aqui tem fraude na urna eletrônica se o Bolsonaro vencer. Não vai ser Aí muito eu vou louco, acreditar. porque todos os sinais são contrários, tem que acontecer algo muito inusitado. Claro, se acontecer algo espetacular durante a campanha ainda. Mas se não acontecer, e não deve acontecer nada excepcional, o jogo sendo jogado como tal, o Bolsonaro pode até ir para o segundo turno, deve ir, mas perde a eleição. Ô, Guga, e os ataques que fazem ao seu pai, no programa, inclusive, com frequência, né? Recentemente requentaram a história envolvendo a sua mãe para poder te atacar também. Como é que você lida com isso? Porque a gente sabe que existe uma ética mínima ali, a gente conversou, inclusive, muito sobre isso no off, né? Que apesar das discussões ali acaloradas no programa, acabou o programa, não tem briga, ninguém odeia ninguém. Que foi isso, inclusive, que eu tentei deixar claro quando eu participava. Quando eu estava debatendo ali, eu estou debatendo a minha ideia. Faca nos dentes, sangue no olho, mas acabou. Como é que você se sente? Não, eu acho baixíssimo isso. Quando acontece isso aí, especialmente a situação da sua mãe, recentemente? Não, a minha mãe, na verdade, eles não usam, porque esse assunto da minha mãe é tão baixo nível que aí só fica realmente no submundo dos comentários da internet. Ninguém, nem eles têm coragem, porque aí é ridículo, né? Mas o meu pai, eles usam mesmo. Meu pai, eles tentam atacar o tempo inteiro, citando alguma coisa que meu pai falou e tal. Eu acho muito baixo nível. Acho muito baixo nível. Você. Inclusive, seu pai tá agindo errado como um petista, viu? Seu pai tem de parar de atacar o Lula dos artigos dele. Tem de parar de criticar o Lula, porque se ele tá recebendo dinheiro do Lula e do PT, tem alguma coisa errada aí nesse meio do caminho. E esse pessoal é tão comédia, né, que eles pegaram um vídeo de 3 anos atrás do Lula atacando meu pai, falando que meu pai era um canalha, e atacando meu pai, tava puto com o artigo que meu pai tinha feito. Isso tem 3 anos, né? De 3 anos para cá, o Lula depois fez vários comentários favoráveis ao meu pai, o que não muda nada, não tô nem aí se o Lula fala bem ou mal dele. Mas enfim, eles tentam usar isso. E eu acho, nesse caso, até favorável, porque eu falo, olha, jornalista é isso mesmo, amigão. Jornalista bom costuma incomodar os dois lados. Só que o lado que todo jornalismo sabe que é anti-democracia, anti-imprensa, o lado que é anti-política e que não se compara a nenhum outro político é o do Bolsonaro. Isso é indiscutível. Agora, ser criticado por A, B e C como jornalista é prêmio. Costuma ser prêmio, não costuma ser ruim. Não, ser criticado por bolsonarista. Não, eu digo por político. É mais do que prêmio. Por político e por bolsonarista é melhor ainda. Mas, sem dúvida nenhuma, é muito baixo nível você estar discutindo com uma pessoa e citar a família dela. Isso é coisa de quem é bolsonarista, de quem joga igual a ele. Ele joga esse tipo de jogo rasteiro. É o jogo deles, de você difamar. Já que falam das nossas famílias, temos que falar da família de 101 imóveis, né? Vamos falar então da família. Mas essa é uma família pública, porque essa é uma família que a gente deve escrutinar, que a gente deve fiscalizar. Eles são políticos, e eles devem passar pelo pente fino mesmo. E a gente deve falar desses caras, e olha que família, hein? Que família bem-sucedida. São realmente. É uma incorporadora, praticamente, como o Carlito falou, pô. E clã Bolsonaro Imóveis. É uma coisa incrível a competência deles para fazer dinheiro. Quem é a W3, né? Empreendimentos. Quem é a W3 Empreendimentos, né, Pedro Zambada?